Agora você vai ouvir mais um programa campeão de audiência no Rádio Esportivo. Esporte por Esporte Rádio. Esporte por Esporte Rádio. Você vai ficar por dentro de todas as notícias do Santos Futebol Clube e mais tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro. Esporte por Esporte Rádio. Entrevistas, debates, opinião, muita informação do mundo da bola. Tudo isso pra você agora. No ar, Esporte por Esporte Rádio. Volney Lima. Opa, eu mesmo, chegando aí para mais um EP Rádio aqui às 19 horas e pouco, né? 19 horas e 4 minutos aqui no nosso programa, no nosso canal do YouTube. E como vocês veem, eu tenho um convidado aqui hoje comigo. O convidado é o Paulo Carvalho, da PLC Nutrition. E eu tenho também, você vai ver agora também na tela, o Júnior Barreiro, aí, nosso já companheiro, já fazia um tempo que não, pelo menos comigo, que não trabalhava comigo aqui. Mas é um cara aí muito bem, digamos assim, informado e com muita opinião a respeito desse Santos Futebol Clube, assim como o Paulo também. Então, portanto, hoje eu estou com dois aqui que vão comentar bastante sobre esse momento do Santos, sobre as perspectivas do Peixe e, é claro, né, vamos falar sobre as possibilidades do Santos daqui para frente, já que teoricamente o cenário é extremamente preocupante. Não, teoricamente não. Na prática o cenário é muito preocupante, né? Teoricamente pode melhorar. É verdade. A melhora é na teoria. Paulo, muito bem-vindo aqui. Muito boa noite para você, muito boa noite também para o Júnior. Queria que você falasse aí o teu primeiro oi aí para a galera. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí para a Nação Santista. Um abraço para o Júnior que está presente aí também. E antes de te pedir licença, antes de mais nada, eu ia só fazer um lembrete de Deus Existe, do nosso querido Armando Gomes. Exatamente. Que foi a minha infância, né, acompanhando o programa, então fiquei bem emocionado quando eu entrei e vi essa plaquinha aqui na porta. Bonequinho aqui dentro. Pô, vem aquela lembrança, né, de muitos anos aí assistindo, acompanhando. Então, te agradeço muito pelo convite. É um prazer falar sobre o glorioso Alvinegro Praiano. É isso aí. E o Júnior também, que é um cara aí sensacional, né? Muito bem sucedido lá no seu segmento de perfumes. Aí ali mais uma referência, né? Me falaram números ali impressionantes. Eu não sabia que é o maior canal da América Latina, não é isso? Ou das Américas, não sei. Depois que você explica aí, eu falei, rapaz, hoje em dia no mundo que tem tanta gente fazendo de tudo tem muita gente que você imaginar. Se você imaginar assim, um canal de boneco, deve ter um canal de boneco, tem canal de tudo hoje em dia. E você conseguir ter assim, tá nessa posição, realmente aí é fruto de muita competência, parabéns pra você. E é claro, né, pena que o Santos não tá numa fase melhor pra gente curtir ainda mais esse momento. Verdade aí, boa noite, Volney, boa noite, Paulo, prazer aí a gente estar junto com vocês. Realmente, né, o canal que é o meu segmento de trabalho, que é o nicho de perfumaria, é o maior canal do Brasil, maior canal das Américas no YouTube e o terceiro maior canal do mundo. Cara, é muita gente que acompanha. O brasileiro gosta de perfumaria. Só que aí, de vez em quando, né, Volney, a gente tem que se deparar com o Santos Futebol Clube. Quem dera o Santos fosse tão bem sucedido quanto a gente é aqui na perfumaria. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês, toda a galera que está seguindo aí, o pessoal que está na live. Já chamei a minha galera também da perfumaria para dar aqui palpite. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Santos, né? A última vez que eu conversei, acho que foi contigo mesmo. Eu estava aqui naquele lance de Soteldo vem, Soteldo não vem. Isso. Acabou vindo, a coisa caminhou bem, agora ele já se machucou. Enfim, as coisas para o Santos parece que nunca são muito fáceis, né, Volney? Nunca são fáceis não, nunca foram, né? Só que uma coisa é não ser fácil quando você tem que brigar com a arbitragem, outra coisa é quando você tem que brigar com favorecimento de federação por um clube em vez de outro, né? O Santos já passou por problemas assim. Agora, quem está prejudicando o Santos são os santistas. Não o santista que é o torcedor que está ali torcendo. O santista que ganha mandato e não sabe exercê-lo da forma como o Santos merecia. Não estou falando exclusivamente do Rueda, até porque o Rueda é fruto das desastrosas administrações, principalmente as três últimas, de Odílio, de Modesto e de Pérez. Mas eles tinham times competitivos. Não, isso é verdade, não vou negar. Mas também não justifica fazer um time competitivo e levar o Santos para o buraco em que colocaram, né?
Então, como também não justifica o Rueda, sabedor que teria essa situação, de não planejar melhor um futebol com dignidade. O Santos não está tendo dignidade dentro de campo perante seus adversários. E o seu torcedor está sendo humilhado pelos demais. E olha que o Santos é um verdadeiro milagre. Em situações não tão adversas, o Palmeiras caiu, o Corinthians caiu, o Grêmio caiu, o Inter caiu, todo mundo caiu, cara, em situação que era não tão ruim que nem a do Santos, do jeito que estão fazendo de time, que é impressionante. Então, por isso que o Santos é um verdadeiro, às vezes, milagre até, né? De começar a existir, né? Dessa forma. Mas, então, tá muito machucado o torcedor santista e com razão, tá? Não vou jogar tudo na conta desse presidente, eu tenho que ser justo, mas também não posso passar pano que ele não está sendo competente na área do futebol. Não adianta só a parte financeira, que é uma obrigação, e que nem a obrigação os outros faziam. Não dá para elogiar os outros por causa disso. Ah, mas o outro... Tudo bem, o outro fez, mas a que custos fez? Então não vale também. Não. Desse jeito... A qualquer preço, vou concorrer aí com uma emissora de nível nacional? Mas a que preço? Aí depois vão descobrir que eu fiz um monte de coisa errada? Aí não vale, né? O negócio tem que ser real. Bom, vamos depois falar sobre esse momento do Santos. Nós vamos também começar então falando realmente sobre esse momento atual, mas dentro das 4 linhas. E a gente já vai começar então com o boletim do Gelson Henrique. O Gelson Henrique vai dar as notícias do Santos aqui pra gente. E a gente vai falar dessas notícias aqui pausadamente, assunto por assunto. Então, Gelson Henrique, quais são as informações do Peixe que você tem para trazer pra gente hoje? Muito boa noite para você que acompanha o Esporte por Esporte. Eu sou o Gelson Henrique e chego agora com as informações do Santos, um Peixe que vai ficar muito tempo sem jogar, vai ficar muito tempo sem jogos, né? Para você, torcedor que está nos acompanhando aqui no Esporte por Esporte Rádio. Um Santos que tem novidades do dia de hoje, sobre o Jean Lucas, né? Informações aí que a gente acabou vendo do Lucas Musetti, do UOL, onde ele afirma que o Santos se acertou com o jogador, se acertou com o staff do jogador, e está negociando com o Mônaco, a equipe da França que tem o passe do jogador, detém os direitos do jogador, que contratou o jogador lá em 2021, em agosto de 2021, por 12 milhões de euros, né? Ele disputou jogos pelo Mônaco, pelo Lyon e pelo Brest, né? Emprestado ali do futebol francês, foi revelado pelo Flamengo, disputou 20 partidas pelo Santos ali em 2019, na época que o treinador do Peixe era o Jorge Sampaoli, ficou pouco tempo. O Santos acabou sendo uma equipe que foi usada como vitrine do Flamengo, né? E foi para o Lyon e depois para o Brest, né? Um time que briga para não cair na França, e depois para o Mônaco. E hoje está no Mônaco. O Jean Lucas é o seguinte, ele, como eu já disse, o Santos e o Jean Lucas e o staff estão acertados, segundo a informação do UOL. Mas a negociação do Mônaco emperra porque o Mônaco exige que o Santos aceite uma cláusula de obrigação de compra no final do empréstimo, no final da temporada. O Santos quer o jogador até dezembro por empréstimo, mas o Mônaco exige que seja feito ali um passe fixado, vamos dizer assim, uma obrigação de compra, ou o Mônaco exige que o Santos, ao invés disso, coloque ali o Mônaco quer uma cláusula que obrigue o Mônaco a negociar o jogador para outro clube europeu, né, para que ele consiga um dinheiro, né, um valor pago que foi 12 milhões de euros aí em 2021, que o Mônaco pagou. Então o Mônaco quer, de certa forma, ter um retorno do jogador. Então o Mônaco quer dinheiro, o Mônaco quer obrigação de compra, o Mônaco está, de certa forma, dificultando a negociação do Peixe com o Jean Lucas, que é a terceira tentativa recente que o Santos tenta aí o jogador brasileiro de 24 anos, ex-Flamengo, ex-Brest, Lyon e atualmente no Mônaco. E um Santos que vai se preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro, que será provavelmente no dia 15 de abril, que está marcado para essa data 15 de abril, contra o Grêmio, sem local e horário definidos, né? Vai ser definido ainda pela CBF, mas dia 27 de março já vai ter o sorteio da Conmebol Sul-Americana. E provavelmente o Santos terá uma partida antes dessa estreia contra o Grêmio, né? A estreia que abre ali o Campeonato Brasileiro. E claro, Copa do Brasil também sem data, né? Sem data de sorteio definido, porque afinal de contas irão acontecer algumas partidas ainda dessa fase anterior às oitavas de final da Copa do Brasil, que depois vão entrar ali as equipes da Conmebol Libertadores, né? Então, Sul-Americano, o Santos está no pote 1 juntamente com São Paulo, com Peñarol, com LDU, com Santa Fé, enfim, então o Santos que vai já entrar direto na fase de grupos do torneio que disputa pela terceira temporada seguida em 2021, 22 e 23. E ainda sobre Ângelo, só para arrematar, né, para finalizar, o jogador fica no Santos, não irá para o Flamengo, recusou a proposta de aproximadamente 12 milhões de euros do clube carioca e vai ficar no Peixe, um jogador que tem contrato até 2024. A esperança, a expectativa do staff do jogador e o objetivo de carreira é sair do Santos direto para o futebol europeu e não passar por outro clube
do futebol brasileiro ou do futebol sul-americano, então acabou recusando a proposta, né? E o grande objetivo do Ângelo aí é estar no futebol europeu, quem sabe na próxima janela de verão ali da Europa, que é muito boa, né? A janela que acontecem mais movimentações ali de julho, agosto, enfim, e não foi agora para o Flamengo, ou quem sabe na próxima janela, que seria de inverno, né? Do janeiro do ano que vem, mas a janela de inverno geralmente na Europa, né, é menos movimentada. Então a expectativa é que nos próximos meses, né, chegue outra proposta do futebol inglês ou de outro país ali do futebol europeu. Então é isso, devolvo a bola agora para o Volney e todos os outros convidados aí do Esporte por Esporte Rádio. Uma boa noite a todos. Tá certo, obrigado ao Gelson Henrique, né? Sem dúvida nenhuma que o Jean Lucas é um cara que reforçaria o Santos. A gente sabe que está sem espaço lá na Europa, mas a gente já viu que é um jogador de qualidade, tem, digamos assim, mesmo ele não estando no seu auge, automaticamente depois deve entrar, a qualidade que ele já demonstrou para o deserto, que às vezes se torna o meio campo santista, né, as opções. O Lucas Lima veio aí de uma inatividade de 4 anos praticamente. 4 anos que o Lucas Lima não jogava nada. E já está ajudando o Santos. No Fortaleza não ajudou, mas no Santos o deserto é tão grande que acaba ajudando. Então, obviamente que como trazer o jogador é bom. Agora tem que se analisar a questão dos moldes. O que você acha, Paulo, também o Júnior, quero saber o que acham dele, independente do negócio. Ele como jogador, viria para agregar, na tua opinião? Com esse elenco que o Santos está no momento, acho que qualquer jogador com um nível assim que não fique com uma dúvida se vai vingar ou não, já é uma ajuda. O Lucas Lima teve aquela condição da torcida não ser muito favorável à volta dele, mas você viu que estava faltando aquele jogador ali no meio particular até para ajudar os atacantes, enfim, o meio campo estava faltando, né? O Dodge, eu acho que é um jogador que se encaixou bem no time, o Fernandes também, então ele vai vir como um outro volante assim, mas com uma qualidade que vai subir a régua. Então, na minha opinião, é um atleta que vai vir para agregar o elenco que o Campeonato Brasileiro vai ser necessário. Você vê o número de lesões que está acontecendo aí, tem que ter um elenco, tem que ter um banco, porque senão não aguenta. Um time para disputar, né, não tem jeito. E inclusive até porque é um jogador que, ao contrário do Dodge e do Rodrigo Fernandes, tem um porte físico, Júnior, que ajuda, né? O Santos hoje tem, o próprio Odair tem reclamado, é uma pauta até que a gente vai ter lá pra frente também no programa de hoje, o Santos sofre demais na bola aérea defensiva e é pouco eficiente na bola aérea ofensiva porque não tem, é muito jogador baixo, né? E até o próprio Marcos Leonardo, que é o camisa 9 do time, é bom cabeceador, mas ele é baixo. Então, se a bola chegar pra ele vai saber, ele tem todo o fundamento do cabeceio, mas ele é presa fácil pros zagueiros altos. A Barbosa melhorou um pouquinho, né, a altura, mas mesmo assim... Exatamente. Júnior, o que você acha aí do Jean Lucas? Justo, eu concordo com vocês. Eu acho que o Jean Lucas, ele vai no mesmo caminho do Soteldo. Eu me lembro como se fosse hoje eu e você conversando, Volney, e a gente falava, né, e o Soteldo, né, o torcedor tinha aquela desconfiança. Não tá jogando, tem problema de indisciplina e não sei o quê, e eu me lembro, eu falei isso e você concordou. Eu falei, olha, eu acho que o Soteldo, dentro do Santos, cara, ele já chega jogando, é um outro espírito, o cara já conhece o clube, já se sente bem, já tá ambientado, e o Jean Lucas, para mim, é a mesma coisa, é um cara que conseguiu ir para a Europa por causa do futebol que apresentou no Santos, não no Flamengo. Ele sabe exatamente como funciona ali o sistema, ele conhece o clube, ele conhece a estrutura, conhece o gramado, não é um cara que vai chegar e falar, vamos ver se vai se adaptar, vamos ver se ele vai se encaixar, é diferente. Então eu acho que nesse ponto o Rueda, ele faz o certo, ele aposta até as últimas fichas num jogador que é quase que certeza absoluta que vai dar certo. Então não é uma aposta, não é um atleta como por exemplo, o Daniel Ruiz, o próprio Dodge, você não sabe se vai dar certo, você precisa ver, tem que colocar o cara em campo, vamos ver se ele se adapta ao Santos. O Jean Lucas é um caso clássico, que eu acho que é um jogador que já chega de titular, já chega tranquilo. A minha única ressalva aqui é o fato de o Rueda não ter insistido nele no início da temporada. Dava sim, do mesmo jeito que agora está insistindo no lance salarial, conversando com o Mônaco, um pouco mais de empenho também seria possível no início da temporada, mas preferiu contratar o Alisson, que é um cara que eu sou fã, adoro o Alisson, não é nada contra o futebol dele, mas enfim, hoje em dia ele é mais um manager, né? Um cara que auxilia o técnico do que propriamente em campo, e resolveu renovar o contrato do Camacho.
Então, quer dizer, 2 volantes que o salário desses 2 caras poderia agregar no salário do Jean Lucas desde o início da temporada. Então, o Rueda é muito na base da pressão, é isso que irrita o torcedor. Por isso que o torcedor está irritado hoje, Valnei. Sim, sem dúvida. Inclusive, o Rueda, ele não se esforçou antes, porque ele espera para ver no que vai dar o que ele já tem. Só que no futebol você não pode correr risco. Ele paga para ver e paga errado. Se ele tivesse, eu já falei isso várias vezes, né? Eu tenho muito cuidado para criticar o presidente, porque a gente está num ano político, e eu não quero parecer que estou fazendo campanha para um ou para outro, e não é. Não é. Eu não tenho dúvida das boas intenções do Rueda, eu respeito muito o resultado de urnas em tudo. Então, o resultado das urnas foi avassalador a favor do Rueda. Então, as pessoas queriam o Rueda. Se as pessoas querem o Rueda, elas têm que aguentá-lo por 3 anos. Não quer dizer que ele está livre de ser criticado, que ele nem está sendo massacrado. Ao mesmo tempo que ele teve aquela votação expressiva e merecida por parte dos torcedores, não estou falando da minha parte, merecida ou não, eu não sou sócio do Santos, sou jornalista. O que acontece? Faz com que ele tenha o bônus de ter sido eleito, com o conselho todo dele, e hoje ele consegue não ter o conselho ao seu lado, sendo que as pessoas foram eleitas para a chapa dele. Foi até uma surpresa conseguir levar a chapa toda do conselho. Não entrou a chapa de oposição. O que tem de oposição lá, que foi natural, eram aquelas pessoas que já eram os efetivos, que é uma quantidade muito pequena, e alguns estavam com ele até dos efetivos. Ou seja, essa oposição que tem dentro lá se construiu pelas atitudes dele. Porém, o erro, e ele não fez isso na empresa dele, se ele não teria sido bem sucedido, é esperar para depois coisas que não podem esperar para depois. Toda empresa, você tem que, às vezes, eu estou aqui com 2 empresários, eu sou agora um empresário também do programa, mas o meu forte não é essa parte de administração, são outros que cuidam disso, mas eu dou meus palpites, e a gente também tem que decidir. Tem coisa que é inegociável. Mesmo sem dinheiro, você tem que fazer certos passos para o teu negócio. Como você vai fazer? Você tem que arrumar alguma forma. Senão, as pessoas não vão ser bem-sucedidas nas suas empresas. Ou seja, o que um time de futebol precisa? Basicamente, estrutura. O Santos tem, ok. E jogador. Sem jogador não se faz futebol. Sem comissão técnica não se faz futebol. Então, você tem que trazer e vai ter que gastar. E ele esperou ver o que dava e não trouxe o Jean Lucas, como o Júnior muito bem falou. Agora, o que acontece? É uma negociação mais difícil. Primeiro, todo mundo sabe o desespero do Santos. No começo de temporada, não era desespero, é montagem de elenco. Agora os caras sabem, os caras estão desesperados. Aí o cara vê, em que posição está o Santos lá? Campeonato Paulista, o que é isso? Que ninguém nem sabe o que é campeonato regional, né? É um campeonato, na hora não foi nem classificado. Os caras sabem que está no desespero. Agora, minha opinião, se não tem outro para a vaga do Jean Lucas, as condições que os caras estão colocando, vai ter que aceitar. Porque ou tu aceita ou fica sem jogador. Eu acho que ele vai negociar até o limite, né? Até o ponto de chegar a ser bom para a parte dele, né? Não uma negociação bom para ambas as partes, né? Aquela ganha-ganha. Então eu acho que ele vai muito no ver o lado do... Como empresário, né? Ele tem que ver o lado do Santos também. Mas tem outro lado para negociar, né? Então tem que ser bom para os 2 lados também. Foi o caso do Ângelo, né? Que a gente vai até conversar mais para frente. Então você tem que também ver os 2 lados, né? Então acho que ele força muito até o limite para ver assim, com esse time vamos ver até onde vai dar, vamos ver se a torcida vai ficar calma. Aí vê que não dá certo, vou ter que contratar de qualquer jeito. Aí corre e vamos ver quem está disponível no mercado. E o pessoal sabe disso, né? Então, e ele tenta não demonstrar esse nervosismo aí do torcedor, mas não tem como, né? A pressão é grande. E outra, a gente está falando, Júnior, de jogador que já se mostrou no Brasil eficiente e que resolvia. Claro que sempre é aposta no futebol, mas tu não tá indo num cara que... o cara já jogou até no Santos, não é que o cara só jogou no futebol brasileiro, né? O cara é um cara que já jogou no Santos. Quando você traz um gringo, tem aquele risco da adaptação. O Carabarral chegou às pessoas, eu nunca imaginava que ele fosse um craque, mas ele não era aquele cara que estava sendo massacrado por todo mundo no início quando chegou. A prova disso é que ele chegou e depois passou a fazer os 3 últimos jogos dele, deu azar de se machucar, já de um jogador ok, pode não ser craque, mas não, dá pra formar. Mas o cara, quando chega do exterior, tem aquela adaptação e às vezes não rende. Um menino aí, o Daniel Ruiz, chegou e não conseguiu nem colocar para jogar no início, porque o moleque tava meio... sentiu ali. Mas isso dá para entender no gringo. Mas um cara que já jogou no Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, que nem o Jean Lucas, aí depois veio pro Santos e se deu bem aqui, e foi para a Europa, mesmo não estando bem na Europa, a certeza de pelo menos ajudar o time é líquida e certa. Não tem como não ajudar. Não tem como... tá em uma situação que não agregue. Então agora o presidente
queira ou não, vai ter que gastar. Não é hora se está sendo bom negócio ou não na parte financeira. Quem é que tem para trazer? É ele? É ele. Ou então traz outro. Mas tem que trazer, Júnior. Não tem dúvida, eu concordo plenamente, até porque o caso do Soteldo, que eu estou comparando bastante com o Jean Lucas, é muito parecido. Gente, o nível de futebol fora do Brasil, até mesmo no México, é um nível superior ao que a gente tem hoje, principalmente nos campeonatos estaduais. Não é porque o Soteldo não estava muito bem em outros campeonatos, é que o cara vai chegar aqui, acho que não vai dar certo. É outro patamar, gente. Hoje em dia, futebol brasileiro, embora tenha 2 ou 3 times aí que se sobressaiam, né? É um nível técnico baixo. Então, você traz um jogador de fora, cara, minimamente técnico, ele acaba se adaptando rapidamente. O caso do Lucas Lima, era praticamente um ex-jogador em atividade. O cara chegou, 4, 5, 6 assistências, o cara tá comendo a bola, como é que pode um negócio desse? É o nível tá muito baixo, e o nível do Santos tá mais baixo ainda. Então, no caso do Rueda, propriamente, eu quero até frisar também aqui, como o Vonei falou, cara, eu sou sócio torcedor, eu sou sócio black do Santos, eu ajudo no bom momento, no mau momento também, mas nunca fui votar, eu moro muito distante de Santos, eu sou um torcedor fanático, minha família inteira meu pai, minha filha, todo mundo aqui. Então, naquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. Mas não dá para passar pano quando você vê as coisas saindo do controle. O grande problema do Rueda como gestor e aí o Paulo, que é administrador, pode falar também, quando você se compromete com a sua equipe, com os seus colaboradores, você dá a sua palavra, você tem que cumprir. Não tem ponto discutível, não há debate sobre isso. No início da temporada, gente, o Rueda falou que ia formar um time competitivo, que o 2023 do Santos não iria ser como 2021, 2022. Foi ele que falou. A gente só está aqui cobrando, o torcedor só está cobrando. A gente está fazendo a nossa parte, porque o presidente deu a palavra dele e não cumpriu. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara, porque muitas vezes eu escuto comentários, e eu acho que até cabe, né? Se não vender o Ângelo, não vai ter grana para contratar. Mas espera aí. Quando o Rueda prometeu um time competitivo, ele não colocou uma condição. Olha, a gente vai ter um time competitivo se vender o Ângelo. Não foi isso. Ele prometeu um time competitivo mantendo os atletas que estão ali. Eu fiquei muito feliz, inclusive, daqui a pouco a gente pode comentar mais do Ângelo, fiquei muito feliz, sim, eu não gostaria que fosse vendido, não, acho que não é hora, inclusive para reforçar adversário, mas enfim, esse é um ponto de debate que umas pessoas vão querer que tivesse vendido, outras não, normal, é ponto de vista, beleza, mas a falta de venda do Ângelo para o Flamengo não impossibilita o Rueda de contratar jogadores para reforçar o elenco para o brasileiro, porque ele se comprometeu a isso. A gente só está aqui cobrando, tem que lembrar essas coisas. Verdade, perfeito. Essa colocação é necessário mesmo e ele prometeu. Inclusive, ele acabou criando uma ilusão, porque ele falou que ia trazer os reforços. Eu não vou nem ser contra os reforços que ele trouxe, mas não são os reforços, esses jogadores podem estar no Santos, não vejo problema. Mas não podem ser só eles. Nível que ele deu a entender, né, Vonei? Não podem ser só eles. Eles podem até ele comprando, mas tem que trazer outros jogadores. Tem que trazer outros. Então, e ele deu uma ilusão que os que ele iam trazer, que eram uns 4 ou 5, iam resolver. E os que ele trouxe, jogador que resolve ali, só 2. O Lucas Lima e o Dodi. Né? Esses são titulares. E é pouco só 2. Então tá faltando mais uns 2, pelo menos. Pelo menos. Então, não pode ser desse jeito. Não é assim que se faz o futebol. E não é desse jeito que o Santos vai conseguir. O dele é com qual ele está se comparando, né? Com o Flamengo, Palmeiras ou... Mas desse jeito não se compara com ninguém, né? O Santos é um time grande. É o que eu falo. Tá rolando aí o jogo do Palmeiras com o São Bernardo. Se você pegasse esse time do São Bernardo, que tá muito direitinho, muito ajustadinho, tal, colocasse aí com a camisa do Santos, cara, ia sofrer no campo, porque é diferente, a pressão de torcedor é tudo. Se esses caras aí fossem tão bons, eles não estariam aí. Obviamente que quando você tem um time do interior que faz um trabalho de sucesso, aí sim, os caras vão ser pinçados e inseridos em times melhores. E aí tudo bem, vão se dar bem, uns vão se dar bem, outros não. Mas até então eram caras que não estavam nos times grandes. Estavam ali porque o tamanho deles era esse. Claro, um trabalho bem feito, mas num time que não tem torcida, num time que não tem pressão, num time que é totalmente estruturado e a cobrança é mínima. Alguém imaginava em São Bernardo que o São Bernardo, quando começou o campeonato, ia jogar
ia ter a segunda melhor campanha do Paulista, ia começar aí quase na metade já passou da metade do primeiro tempo, jogando pau a pau com o Palmeiras. Ninguém imaginava isso, nem o pessoal do São Bernardo, pô. Isso é consequência do futebol. Isso é consequência. Na coletiva, né, de obrigação. O Palmeiras tem total obrigação de ganhar. Ponto. Exatamente. Antes eu queria falar uma coisa pra vocês, né? Sempre é bom reforçar, não reforcei no início. Esse aqui é o canal do programa Esporte por Esporte. E você que ainda não conhece, por favor, inscreva-se no canal. Ou você que já conhece e não se inscreveu, aproveite agora e inscreva-se também. Não deixe de dar o like, que é muito importante pra gente. Faça parte do clube de membros, que é uma sacada muito legal. É uma oportunidade de você estar contribuindo com um canal. O plano mais básico é de 5 mangos, R$5. Então é tranquilão. E você também tem uma série de benefícios a partir disso. E é claro que você também possa estar mandando o superchat. A gente vai estar registrando aqui algumas participações, mas o superchat, a gente tem um compromisso com o YouTube e com vocês de colocar na tela lá a sua colocação. Mas deixa eu registrar aqui do clube de membros, o Capitão Santos está por aqui. O Mário Alves, Lucas Alves, Jerônimo Salles, Rodrigo Messias, o nosso querido Marcelo Queiroz, nosso administrador aqui do canal, ele que cuida aqui de tudo, coloca ordem na casa, o nosso Liminha. Aliás, foi através do Liminha que a gente conheceu o Júnior. Então, portanto, aí ele agregou aí também nisso aí. Ele aí. O Márcio Batista, conhecido como Márcio Camarão, pai do Cardoso. E muito mais gente por aqui, então, tá? Então, para todos vocês aí, um grande abraço e muito obrigado pela participação de todos conosco. Bom, vamos lá. Jean Lucas, então, é um cara que a gente tem aqui o consenso, é o cara que tem que chegar, precisa alguém para a função. Agora, o que me assusta, estamos falando em outros nomes de contratações? Esse que é o grande problema. Vai esperar até quando para negociar com outros nomes? O Santos está numa situação... Eu tô apavorado com essa zaga do Santos, pelo amor de Deus, ô louco. Pois é, mas acho que parte desse erro da zaga tá na insistência do Maicon. Eu acho. E a outra parte também é o fato do Santos ter um time muito ruim no jogo aéreo. Isso aí compromete qualquer zaga. Zaga, o atacante está perdendo muito gol. Tá perdendo gol. Ele perde um pouco a confiança, mas ele tá lá, tá perdendo gol. Uma hora ele vai e faz o gol. Marcos Leonardo, ele não se apavorou. O pessoal tava metendo pau nele, que tava ruim, tal. Ele continuou lá, perdendo gol, aí de vez em quando fazendo, e agora voltou a fazer gols. É atacante. Zagueiro, cara, é jogo duro, né? Toma uma, toma duas, aí começa a ficar... O sistema defensivo sofre muito. Então, eu acho que eu tenho um pouco de erro do Odair em insistir com o Michael. E o erro da direção de não ter trazido zagueiros melhores. Zagueiros melhores. O Joaquim, eu acho ele um zagueiro até ok. Mas o Messias é para ser reserva. O Messias é para ser reserva, já que o Luiz Felipe vai embora. Então tinha que ter trazido um outro zagueiro para ter disputa ali entre Bauerman, o próprio Joaquim e o cara que chegasse, para ter vaga ali, para ter disputa. E o próprio Michael, se estivesse bem disputando. Michael não está bem. Ele já está fora da disputa e está sendo titular. Então isso aí é algo que compromete. Porque isso eleva o nível também. O titular ele olha pro banco e vê que tem alguém ali à altura e brigando pela vaga. Exatamente. O Santos precisa de um lateral esquerdo. O Lucas Pires já deu mostras que não está pronto para o Santos nesse momento. Não sei se um dia vai estar, mas o Lucas Pires tem que ser negociado. Aí você vê o Joaquim ter vindo para a lateral... o João Lucas ter vindo para a lateral esquerda, tudo bem. Mas ele não pode ser o único lateral direito do Santos. O único lateral direito do seu João Lucas. Não dá para ser só ele. Então tem que ter um reserva para ele. Hoje não tem um reserva para ele. Não tem um reserva. O Natan não conta, cara. O Natan foi um erro. Foi uma contratação errada. Errou. Se errou, coloca para algum lugar, mas não serve para o Santos. Então como é que fica ali aquele sistema defensivo? Então isso aí é problemático. Isso aí derruba qualquer treinador. Tu acha que o Abel Ferreira ia fazer um milagre com essa zaga que o Santos tem? Com esse sistema defensivo que o Santos tem? Jogadores? Com os caras tudo baixinho, tudo pequenininho ainda, os volantes. Tudo pequenininho. Que bola aérea que o cara vai resolver, o treinador? Pode até estar errando em alguma coisa o treinador da bola aérea. Cara, mas que treinador vai resolver uma bola aérea com tanto cara pequeno ali para marcar os caras pelo alto? Não dá. É difícil, né? Então, e isso é culpa de quem? Isso é culpa do presidente. Isso é culpa do presidente porque... Nessas contratações não foi eficiente. Não trouxe jogadores que pudessem ajudar um treinador a montar uma equipe. E em que lugar você vai chegar desse jeito? Olha aí no Paulista no que deu. Olha no que deu o Paulista. Porque no Santos a pressão é toda diferente.
Se pega esse elenco do Santos e coloca em outro time, a pressão não vai ser igual. É muito tempo só passando por coisa ruim. É muito tempo só passando por coisa ruim. Júnior, o torcedor não aguenta mais. Só que pro jogador também não é fácil vestir essa camisa agora. Esse lance que você comentou sobre a zaga, cara, a zaga e os laterais, gente, é um problema crônico do Santos já há algum tempo. Então, uma coisa que a presidência, os conselheiros, não é possível, gente. Como é que todo torcedor consegue observar e parece que só tem 4 caras que não vêm? Contratamos o Messias, beleza, acabou o problema. Ô, gente, que isso? Tudo bem, pode dar uma ajuda no elenco e tal, mas falta jogador acostumado a disputar título. Falta jogador no Santos acostumado com pressão de time grande, acostumado a chegar em decisões de campeonatos. Se a gente pegar a nossa zona defensiva, nosso meio-campo, nosso ataque, tem jogadores promissores, não há dúvida disso. O Santos era para estar apresentando um futebol muito melhor do que tem apresentado. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Porém, está faltando casca grossa, cara. E é nesse momento que o presidente precisa ter esse feeling de falar, cara, emocionalmente a minha equipe não tem condições de disputar de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, até com o São Paulo tá difícil hoje em dia, cara. E olha que o São Paulo não tem um time galáctico, tá muito longe disso. Mas o psicológico dos caras é diferente. A nossa equipe pode estar jogando bem do jeito que for. 15, 20 minutos, tomou um gol, gente, parece pelada de várzea. Parece que o time faz assim, todo mundo se agacha, acabou, não quero mais jogar, chega, vamos embora para casa, vamos se enfiar embaixo da cama. Então esse tipo de coisa também está na pauta do presidente. O cara tem que observar isso, falar, gente, peraí, vamos dar uma reforçada, vamos pegar um lateral às vezes um pouco mais experiente, um jogador que possa chegar e dar um brilho nesses caras, um cara de meio campo. Olha, o Lucas Lima, gente, eu não acredito que o Lucas Lima deu certo no Santos até agora. O cara vestiu a camisa, entrou em campo, parece que estava jogando em casa, no fundo de casa, tranquilo. Ele não precisou de adaptação nenhuma, falou, não, aqui eu sei como é que funciona, eu resolvo essa parada aqui. E resolveu, cara. É inacreditável que o Lucas Lima, desde o Palmeiras, sem jogar nada, passando por Fortaleza, tenha chegado no Santos e tenha demonstrado que o nível técnico nosso é péssimo. Porque um cara desse jamais podia vestir a camisa do Santos e falar, vou dar 4, 5 assistências nos primeiros 3 jogos. É quase que absurdo. Então tá faltando esse tipo de jogador. E aí entra Jean Lucas, precisa dar uma olhada nessa zaga, precisa dar uma olhada nessa lateral, principalmente a lateral direita. São jogadores que podem se desenvolver, mas em times que estão mais prontos. Não no time do Santos que está nesse momento. Nesse momento, Rueda, não é hora de aposta. Agora é hora de ir na certeza. Eu acho que o Jean Lucas, pelo menos demonstra pra gente que parece que ele compreendeu isso. Olha, eu vou no Jean Lucas, vou pagar mais, dane-se. E aí fica aquele problema, né? Volney, Paulo, todo mundo que está assistindo. Se a gente tivesse feito isso no começo da temporada, tinha custado menos. Todo jogador hoje que o Rueda for contratar vai custar mais caro, porque vai ter o peso da pressão da torcida. O cara para vir para o Santos, fala, o time acho que vai brigar para não cair de novo. Lá no começo da temporada ninguém sabia. A gente estava com aquela expectativa, veio o Mendoza, veio o Messias, acho que agora os meninos vão estar mais tranquilos, o Ângelo deve jogar mais. Começou a não dar certo e desandou a maionese. Quando desanda a maionese, jogador top não aceita pegar bucha se não ganhar bem, cara. Esquece. Então tudo para nós vai custar mais caro agora. Graças a quem? Ao presidente. Então tem que assumir a responsabilidade. E também precisa vir a público e falar, olha, me equivoquei, errei, peço desculpas aos torcedores, me apoiem aí de novo, vamos junto, apoia aí no sócio torcedor, eu preciso me redimir com vocês. Porque, gente, não é vergonha errar, o vergonha é insistir no erro. 3º ano já, Rueda, tá na hora de vir a público, né, pô? Quando você vai num jogador em que, não estou falando que o Jean Lucas é um craque, mas se mostrou bom jogador no Flamengo. Não tinha espaço lá porque a competição era grande, ele era moleque. Veio para o Santos, deu conta do recado, tá no futebol europeu. Você traz o cara, ainda que o cara não jogue bem, todo mundo vai entender, cara, ele fez o que podia. Ele contratou um cara que teoricamente podia ajudar e esse cara não rendeu. É diferente. Por exemplo, quando ele contratou o Lucas Lima, ele correu um risco. Não pelo Lucas Lima, pelo momento e o contexto que o Lucas Lima teve com o Santos. Então, se o Lucas Lima fosse mal, iam arrebentar com ele. Mas por quê? Porque o Lucas Lima saiu desgastado do Santos. E estava há 4 anos sem jogar futebol. Ali ele correu o risco. E ele vai ter que correr agora os riscos, mas
quando ele estiver correndo risco, ele não vai ser cobrado, porque o torcedor vai entender. Ele se esforça, traz o Jean Lucas, e o Jean Lucas não jogou nada, o que a gente vai falar aqui? Pô, caramba, esse cara não quer nada, ou esse cara acabou o futebol. Mas ninguém vai colocar na conta do presidente um cara que ele contratou, que todo mundo acha que o cara vem ajudar. É simples assim. Então, tem que ter um pouco de ousadia. Vai ter que ter ousadia e vai ter que reformular a parte financeira. Se eu vou deixar mais dívida pro cara que ficou... Não vou porque ele não está gerando tanta dívida, ele está tentando abater. E se ele não conseguir pagar todos os boletos que ele gostaria, quando for passar para o próximo, é melhor ele entregar para o próximo um time do Santos com mais boletos do que ele esperava deixar, do que ele de repente entregar para o próximo um time mais uma vez na Sul-Americana e olhe lá. É muito melhor ele tentar brigar por uma vaga de Libertadores, tentar melhorar o posicionamento no Brasileirão. Para cada um é um valor. Cada posiçãozinha que ele ganha é um valor a mais de premiação. Cada fase da Copa do Brasil que o Santos avançar, cada fase da Sul-Americana que avançar, é um dinheiro a mais. Então, às vezes a economia ela é burra. Porque se você qualificar, isso aí tudo já ajudou a pagar um dos caras. Ele valoriza, né, o próprio Santos, né? E os moleques também. Como é que um moleque vai jogar bem? Como é que um moleque vai se desenvolver no meio de um time fraco? Até isso, os que são da base, que estão ali subindo para entrar de vez em quando, vão melhorar com isso, Paulo. Que acaba pesando a responsabilidade que eu entendo que não é deles nesse momento, né? Você pega os meninos da base aí, que, pô, o Santos é um celeiro de jogadores, né? Os meninos da Vila aí. Mas é diferente você entrar com a responsabilidade, chegar pro Ângelo e falar assim, você que é o que tem que resolver aí no ataque, no time. Pô, o menino emocionalmente abala isso, né? Então, você compor o elenco com jogadores mais cascudos, como na luta a gente brinca, o João até comentou, casca grossa, que o cara vai bater, até os jogadores na hora de terminar um jogo, quem que dá a cara a tapa ali para conversar? É no máximo o João Paulo, um outro aí, o Lucas Lima, depois que fez uma partida boa, falou, o time tem receio, o time tá com medo, tá assustado, você vê pelos jogadores que eles estão, pessoal, é muita pressão. Então, você tem um time mais cascudo, vai ajudar o Marcos Leonardo, vai ajudar o Andy, vai ajudar os outros meninos a jogar melhor, né? Isso é fato. Isso daí vai... O que é fato também, agora que eu preciso falar, é que se você quer uma camisa, por exemplo, do Santos, ou uma camisa de time internacional, como essa que eu tô aqui, essa aqui é do Ajax, muito legal, né? Você pode ir na Andi Futebol do meu amigo Ali, que tem um monte de novidades. Dá uma olhada só. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Pois é. Agora aqui na minha pauta tem o seguinte, hein? Ô, Vonei, deixa eu até mandar um abraço aí pro seu parceiro, porque eu comprei minha camisa do Marrocos lá, bicho. Ah, foi? Foi? Foi, eu comprei minha camisa da seleção do Marrocos lá, cara, só achei lá. Tá vendo? Não, cara, é verdade mesmo. Lá, não existe no Brasil uma loja física que tenha a maior variedade de chuteiras do que lá. E camisa também, cara, é muita coisa que tem lá. É muita coisa. É sensacional. Agora a gente vai falar de um assunto aqui sempre chato, né? Mas necessário. Tem que fazer uma lista de dispensas para o Brasileirão? Eu acredito que sim. Mas tem que ter reposição. Por isso que é importante isso. Até porque, cara que não vai agregar nada, você tem que ter já plano B para poder resolver. Tem gente que vai ter que sair. Quem vai sair, eu não sei. Mas vão ter que sair alguns. Não dá para ficar com tudo isso. Esse elenco já se mostrou um elenco perdedor. Então, alguns têm que sair. Tem que tentar pegar caras aí que menos tem chance de ajudar. Eu já vou falar o nome de alguns que eu acho que tem que sair. Eu acho que o Balieiro precisava rodar. Tinha que jogar em algum outro lugar. Eu acho que o Lucas Pires tem que jogar em algum outro lugar. Eu acho que ali no meio campo tem gente que também vai ter que rodar. Nossa, Camacho, o Zanocelo, pode rodar esses caras aí. O Zanocelo já pediu pra sair, né? Ele pediu pra sair. O Zanocelo já pediu pra sair. O Camacho, se o Zanocelo sair, pode ficar, porque tem que precisar de alguém pra
substituir, reserva, porque não vai dar para trazer todo mundo que deveria trazer, entendeu, ô Júnior? Vai ter que trazer jogadores para serem titulares. Se eu vou trazer já um para ser titular, e usando o Camacho hoje, com o time que tá aí, já é reserva, então pode ter risco de lesões, suspensões. Então ele, para entrar num jogo ou outro, com o time ajeitado, ele vai passar como um café com leite, não vai atrapalhar. Só que tem que ajeitar o time, traz os caras bons, para você precisar do Camacho, quando? Para entrar 15 minutos, 20 minutos, alguém foi expulso, um jogo ou outro ele vai começar jogando, mas com o time ajeitado, porque ele é aquele cara que não resolve nada, mas ele também não é o cara que entrega. O problema é dispensar e você não trazer a altura, entendeu? Né? Então, queira ou não, tu sabe que o Camacho, né? Ele não faz nada, mas também não atrapalha, ele faz ali para compor. Quando eu tô falando isso, é pela realidade atual e a falta de número de jogadores para contratar. Então, alguns não tem. É melhor ter o experiente do que o balieiro hoje. O moleque para jogar tem que mostrar que tu tá evoluindo. Eu não vejo a evolução no Santos do balieiro. Se ele vai para algum outro lugar, de repente ele evolua. Aqui não vai evoluir. O Camacho tu já sabe o que ele é. Deixa lá, não sei o que vocês pensam, mas entendo assim, tem que diminuir esse elenco, tem que substituir. Tem cara que é melhor não tá do que tá. O Lucas Pires eu estranhei, porque na Copinha ele foi muito bom. Ele evoluiu. Então, mas aí é que tá. Será que ali não foi um retrato só de um momento dele? Porque vamos analisar. Ele era de onde? Do Corinthians. Do Corinthians. O Corinthians, quando chegou perto da Copa São Paulo, dispensou. Aí ele veio pro Santos. Aí jogou bem. Legal, bacana. Aí depois renovou. Não jogou mais. Jogou o comecinho ali e tal, não jogou mais. Ele teve uma lesão, né? Retornou, já não foi mais o mesmo. Então, será que não era só um momento dele, aquilo ali? Foi um momento bom que ele teve e ele não é jogador para time grande? Ou pelo menos não está pronto nesse momento para isso? Na dúvida, eu fico com o Felipe Jonathan, que é melhor, e trago o outro para poder brigar com o Felipe Jonathan pela posição. Eu acho melhor. Cornetem à vontade, fiquem à vontade aí agora. Um dos dois laterais esquerdos, né? Provavelmente vai ter que ser negociado. E aí vai ficar na escolha da chefia aí, da presidência, comissão técnica, né? Vai ficar com o Felipe Jonathan e ele vai topar, ser reserva de um outro jogador? Será que o Rueda tem pretensão de contratar um jogador acima do Felipe Jonathan? Que seria o ideal, né? Mas eu não sei se ele vai ter essa disposição toda, né? O ideal seria um lateral direito e um lateral esquerdo. Mas veja bem, acabou de contratar 2 laterais direitos. Aí a demonstração completa de incompetência, né, na hora de trazer jogador. Pô, se ele traz mais um lateral direito, é um negócio, fala, cara, putz, eu não errei uma só, errei 2. Quer dizer, eu vou ter que trazer um cara titular e eu vou fazer o quê com os outros 2? E na lateral esquerda tá mais ou menos assim. Se trouxer um lateral esquerdo, tem que ser um cara que chegue para ser titular. E aí pouco importa também se vai ser Felipe Jonathan ou Lucas Pires, porque realmente o nível ali está muito baixo das laterais. A gente não tem apoio, não tem triangulação, não tem qualidade de cruzamento, a qualidade na marcação também é muito falha. Olha o preço que está pagando no Natan, cara. Olha o preço que está pagando no Joaquim. E aí eu não quero fazer uma crítica ao Joaquim, porque me parece um zagueiro promissor, mas caro, né? 16, 17 milhões de reais, cara, caro pra caramba. Então eu não sei se não dava para ter trazido o jogador até mais tarimbado para as posições ali defensivas. É um problema, e é um problema que o Rueda vai ter que solucionar. A gente já tem Camacho, já tem Alisson ali no meio, sabe? Vai jogar toda essa galera, cara? Tem o Balieiro, como é que vai fazer, gente? Vai precisar negociar jogador, não tem jeito. Me parece que para a posição de meia, o Lucas Lima, ele dá um contexto especial, ele vai continuar, vai até o fim do ano, certeza, e talvez faça um revezamento aí com o Miguelito, que já ganhou uma oportunidade na última rodada, o Ivonei já andou jogando, o Daniel Ruiz, a galera quer ver mais em campo, então talvez não seja o momento de trazer agora mais um meia. E aí vai ter que ver o que vai acontecer com o Ângelo, né, cara? Vamos torcer pro Ângelo se superar, ter a confiança da torcida. Ele ganhou muito a confiança da torcida nesse momento, e eu acho que é muito válido. Menino que é mais novo que o Miguelito, tá, gente? Nem todo mundo sabe disso. São meses, é verdade. Mas o Ângelo, ele é mais novo que o Miguelito, que jogou 2 partidas de profissional. Por isso que a gente tem que ter paciência com ele também, cara. Sim, o Ângelo teve muita coisa errada aí. Agora, com relação às laterais, eu acho que o Felipe Jonathan, até por ter mais valor de mercado, o Santos só pode vender depois. Porque não precisa ser alguém que seja
notoriamente melhor que o Felipe Jonathan, mas no mínimo para disputar com ele, que o Pires está muito abaixo hoje. O Pires, ele teve o seu momento bom no ano passado, mas faz muito tempo, faz um ano que ele não joga bola, praticamente. Não voltou. Então, pra que vai perder tempo com isso? É jogador teu? Coloca num time aí de Série B que brigue por acesso, ou num time menor da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses times menores aí que estão precisando compor elenco para ele poder brigar por posição lá, que lá não tem o peso, às vezes, que tem num Santos Futebol Clube. E na lateral direito, o Natan tem que rodar, tem que assumir o atestado, errei, coloca lá, eu errei. Eu vou tentar me redimir e vou trazer outro jogador pro lugar. É tipo isso, não tem jeito, porque o Natan não serve. O Santos hoje não tem reserva para lateral direita. Essa que é a realidade. Então, traz um cara para brigar com o Joaquim pela vaga. Chegou num ponto nas laterais que o Santos precisa pelo menos reserva para os dois titulares. Vamos supor, hoje titular, Joaquim de um lado e Felipe Jonathan. Eles não têm reserva, porque o reserva não é confiável. Entendeu? Eles não têm um Camacho na posição. E olha que o Camacho não é tudo isso. Mas o Camacho tem que entrar num jogo ou outro, ele não vai resolver nada, é o que eu volto a dizer. Mas vai fazer, toca ali, toca aqui, toca ali, toca aqui. Ele não é um cara de entregar rapadura. Os laterais do Santos, o Natan e o Lucas Pires, hoje são aqueles caras que entregam. O Santos tá naquele desespero que daqui a pouco o torcedor tá pedindo para jogar com 3 zagueiros e esquece a lateral. Isso, já estão pedindo, já tem um monte pedindo. Joga com ala e bora. O Raimundo Júnior aqui mandando superchat, Marinho, Gustavo Henrique, Bruno Henrique, etc. Nós somos uma filial do Flamengo, é só vir e levar. O Santos não merecia mais essa humilhação. Obrigado, Ângelo. Então, mas o Ângelo só... Vamos falar também, colocar aqui a real, né? O Ângelo só não foi pro Flamengo... Foi bom para ele, porque não era bom para ele. Ele ia perder. Ele ia perder. O Ângelo tinha, o Leonardo Fontes foi muito bem, trouxe a informação, apurou tudo muito direitinho. O Ângelo tinha 30%, o Santos tinha 70%. Por que o Santos ia vender pro Flamengo? Pro Santos. Olha, pega o dinheiro, porque o Flamengo ia pagar 12 milhões mais por 50%. O Santos continuaria com 20%. Então lá na frente ainda ia ganhar mais dinheiro. Para o Santos estava ok, precisa de dinheiro agora, contratar jogadores. O Ângelo não é nem titular absoluto do Santos hoje. O Ângelo não é titular absoluto do Santos hoje, essa que é a verdade. Porque o Mendonça do outro lado lá, do jeito dele tá dando conta. Tá dando conta. O 9 é o Marcos Leonardo, e na direita ele não consegue, ele tá brigando lá com os caras ainda. Essa que é a verdade. Aí, o que acontece? Ele ia ficar o quê? E os 30% dele, como é que ficou? Se o Flamengo tivesse dado os 30% dele, ele ia, pô. Ele ia. Mas tudo bem, ok, tá ficando. Tecnicamente não é ruim o Ângelo ficar, não é. Mas o Santos também perde o dinheiro de comprar. E alguns desses jogadores que foram embora, o Santos não queria mais. O Santos já não queria mais o Marinho quando ele saiu. Foi pro Flamengo. O Santos ganhou dinheiro. O Santos não queria mais o Marinho. O Marinho não queria mais o Santos. Era um casamento que acabou. O casamento teve seus momentos felizes, teve muita coisa legal, teve aquelas viagens pra Europa do casamento e tudo mais, tem aquelas fotos, que não vai nem deletar, ninguém vai deletar foto. Mas acabou o casamento. Cada um queria outro. O Santos queria outro atacante e o Flamengo queria, e o Marinho queria outro time. Então aconteceu. O Gustavo Henrique, foi culpa do Gustavo Henrique? Não, foi culpa do Santos. O moleque chegou, podiam ter renovado o contrato do moleque e não renovaram. Quando quiserem renovar, não valia mais. Ele já tinha proposta do Flamengo. Aí ele ia rasgar a proposta do Flamengo, que era maior. Tem um pouco disso. Eu sei que o torcedor fica magoado com isso. Mas eu, no meu papel de jornalista, tenho que fazer meu papel, né? É de falar o que é. Ô, Volney, mas ó, só no caso do Gustavo Henrique, a gente não pode esquecer que ele ficou um ano recebendo salário, lesionado, sem jogar, sem treinar, o Santos bancando, e quando ele pôde voltar a jogar, ele foi pro Flamengo. Isso aí também não pode ser esquecido. Não pode, mas veja bem, quando ele voltou a jogar já com o Sampaoli, dava tempo de renovar, que aí deu pra ver que ele voltou, que ele tava legal, e os caras ficaram marcando bobeira. Eu critico por causa disso. Marcaram bobeira. Eles ficaram olhando. O Flamengo não fechou com ele em dezembro. Tudo bem, foi antes. Mas também não foi em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Então ele já tinha jogado com o Sampaoli bem 1, 2, 3 meses. Cara, quando tu percebe isso, qual é o papel do dirigente? Pumba. Só que o Pérez estava mais preocupado em fazer aqueles negócios que fez com o Cueva, aqueles negócios que fazia com o Aguilar, comprava não tinha tempo para ver o contrato do outro. Então, a conta aí, eu não acho justo o Gustavo Henrique pagar a conta. Eu até concordo com o Júnior, que realmente o Santos teve paciência com ele e tudo, mas ele não foi assinar também logo de cara. O papel do dirigente, do gestor, é cuidar do seu patrimônio. E eles esqueceram o patrimônio. Eles esqueceram.
Pô, todo mundo viu que o Xavier começou a jogar bola. Não, pra bola. Jogou bola. Aliás, jogou melhor com o Sampaoli ali do que no próprio Flamengo depois. Eu queria ver o Sampaoli agora nesse elenco. Eu acho que ele mudava tudo de posição ali. Mas agora ele não quer mais. Ele não quer coisas assim, né? Botava o Felipe André no meio, ele ia mexendo. Agora tem um outro recado pra mandar, hein? O recado da Anjos Log. A Anjos Log, rapaz, tá voando, hein? Importação e exportação, transporte rodoviário de contêineres e cargas soltas, agenciamento e fretes nacional e internacionais, gestão aduaneira e desembargo de cargas. A Angelog coleta e retira nos portos e aeroportos de todo o Brasil. Uma frota inteira à sua disposição. Então, portanto, os contatos estão na tela aí. Então aí, tanto e-mail, você tem ali também a possibilidade também de fazer o contrato por telefone ali, pelo WhatsApp, como você preferir. Então, a Anjos Log, obrigado, Rafael. Vou colocar aí esse material de apoio na tela. Bom, Paulo, fala um assunto que você queira falar, o Júnior vai pensando no assunto que você queira falar, a pauta é de vocês agora. Agora, a pauta é do Paulo. Paulo, pauta aí um assunto que você queira falar. Eu gostaria de falar sobre a base que é do Santos mesmo, que é a revelação dos meninos mesmo. Dos meninos na Vila, que eu acho que o torcedor não tem paciência, né? Eu sei que a gente está 3 anos aí batendo cabeça, mas não são jogadores para... Esses meninos não são... Tem que ser o holofote da torcida, né? Tem uns outros mais cascudos que tem que levar. E o presidente não tem jeito, né? O técnico. Porque eu acho que vai muito, não só da habilidade... que eu vejo alguns amigos comentando, pô, tem que treinar fundamento. Pô, jogador no Santos não tem que treinar fundamento, o jogador ele é profissional. Se um lateral não sabe fazer um cruzamento, desculpa, não tem que vestir a camisa do Santos. Se um meia ali não sabe fazer uma armação, o volante já foi não o tempo sabe pegar, disso, né? Isso ele tem que ter na base, não tem nem que subir se não tiver o básico. Então, esses meninos precisam de um background ali melhor, né? Isso falta, acho que, porque a gente acaba perdendo o talento. O Pirani foi emprestado aí, você vê que ele só dele ter saído, acredito que o psicológico dele já mudou, que o rendimento dele já melhorou. Então, isso influi muito na equipe, né? Eu vejo assim, a base do Santos, com o Rueda teve um problema, né? Com outros tinha outros problemas também, piores até, mas que era uma farra do boi. Mas no Santos, o que aconteceu? O Rueda ali assumiu e ele deixou à frente de tudo o Jorge Andrade, que era uma continuidade do que já estava na época do Pérez. O Jorge Andrade, como é que pode? Se você vê, o cara número 1 da cadeia lá, quando o Santos trouxe do Atlético Paranaense, era o Paulo Autuori, certo? Aí o Paulo Autuori tinha um auxiliar, que era o William Thomas. Aí o William Thomas trouxe um cara para ajudar, que era o Jorge Andrade. Aí o Jorge Andrade, de repente, acabou na gestão do Rueda, porque acha que futebol é empresa e não é. Futebol tem que ser comandado como empresa, mas o futebol não é empresa. Na empresa é assim, normalmente quem está lá um substitui o outro, não é assim no futebol. O Jorge Andrade não tinha ainda a competência e a capacidade para estar à frente da base do Santos. Então já foi o primeiro erro, empoderou o cara. Segundo erro, deixou esse cara contratar, aí contrata amigo, que é o Mazuco, que hoje está lá na SAF do Vasco, ou é do Botafogo? Não é do Botafogo. Mas não interessa, porque tá lá que o cara é bom, não é isso? Por meritocracia, né? Por amizade. Aí, o que acontece? Ele me traz os caras, e os caras começam a trazer só jogador de lugar nenhum, cara. Tudo no lugar onde eles trabalharam. Pô, tu não pode ser alienado, não pode não enxergar isso. Os caras começaram a trazer jogadores só do Figueirense. Trabalhou no Figueirense. Só de lugar. Pô, isso tá estranho isso, meu. Todo mundo percebe. Aí espera um tempão para ir acordar. Aí já tá feito, já estão contratados os caras. Aí você vê uma base fraca. Que aí, mas o 20 tá bem. Tudo bem, tá bem, o treinador tá indo bem lá. Mas eu tô falando nos menores. Então tem que ter essa preocupação. Não teve, falharam. E a gente percebe, a base do Santos, os caras que estão aí resolvendo, ou que podem ser esperança, são menos do que antigamente, e não são jogadores que vieram da época do Rueda, são jogadores que já estavam. Então, é um problema. Não foi bem cuidada a base, Paulo. Não foi bem cuidada a base. A física também, eu acho que vai muito a desejar. Porque, então, cara... Você vê o tipo de lesão de jogadores, isso já acelera o processo demais, né?
Então, são jogadores de alto rendimento, né? É um pecado que se teve aí com a base, que hoje não está gerando tanta gente boa que nem já gerou lá atrás. E agora a pauta é sua, meu amigo. Pode mandar bala. É com você agora. Vamos lá. Eu quero abordar ainda um pouquinho mais o lance da jovialidade do Ângelo, do potencial que ele tem. Eu consigo compreender, porque assim, quando eu estou aqui numa emissora de TV, alguma coisa, a gente tem uma opinião, obviamente, mais focada na razão. Mas é claro que no momento da paixão, da emoção, que você está assistindo o jogo, você está nos grupos de WhatsApp, eu também xingo todo mundo, viu, gente? Xingo treinador, eu xingo jogador, eu some esse cara daqui. Eu sou torcedor, eu não sou comentarista, né? Eu sou torcedor de futebol, torcedor do Santos. Torcedor Mas de uma maneira racional, exato, de uma maneira racional, eu creio que a gente vai conseguir lucrar um valor mais interessante com o Ângelo, nem que seja aí por 3 ou 4 meses a mais. Eu não acho que o Ângelo fica até o fim do ano, eu já tenho esse pensamento. Eu acho que já na metade desse ano aí ele deve render em torno de 80, 90 milhões de reais para o Santos. Eu acho que segurar um pouco o garoto foi interessante, não porque o Santos quisesse, mas porque o pessoal fez as contas, né? O Ângelo fez, a família dele fez. Falou, cara, eu acho que não é muito viável agora não. Além do que, a gente também tem que abordar uma outra coisa, Volney e Paulo, e aí é que é a pauta principal. Nessa negociação toda do Ângelo com o Flamengo, era sair da fervura para entrar na panela de pressão. Tudo bem que o Flamengo tem um grande time, um grande elenco e tudo mais, mas a situação lá não está muito boa. Pressão na saída de vestiário, pressão no CT, pressão na Gávea, torcida invadindo lá, chutando o carro dos caras e tudo mais. Vocês acham que essa pressão toda envolvendo o Flamengo nesse momento fez com que o Ângelo, a família deles, pensasse também, olha, acho que não é agora de ir para o Flamengo, não, a gente vai conseguir jogar lá e se bobear ainda vai ter mais pressão que no Santos. Vocês acham isso também ou não? Olha, uma boa colocação. A colocação é boa, mas pelo que o Leonardo apurou, o que pegou mesmo foi a grana, os 30%. Porque o Ângelo, claro, ele tem, não estou dizendo que o moleque não tem, o desejo dele, o planejamento de vida dele, não era jogar no Brasil nenhum outro clube que não fosse o Santos. Não era. Agora, se o Flamengo tivesse feito a proposta que fez para o Santos, ele sabendo que isso já ia ajudar o Santos, até poder montar elenco, mas também te dando uma boa recompensa para ele não atrapalharia isso daí, entendeu? Ele até iria, mas desde que ele tinha preocupação com a segurança que a família dele pode ter. A partir do momento que eles pegarem esses 30%, seja do Flamengo, seja da Europa, ele pegando esse valor, e ele poderia até abrir mão dos 30%, isso é um valor um pouco menor, mas é o quê? O jogador nunca tem certeza de nada do seu futuro. Se alguma coisa desse errada, ele ia ter certeza, meus pais vão ficar bem pro resto da vida. Se ele virasse um jogador depois, daqueles meia boca que aconteceu, que nem com o Vitor Andrade, que com outros, esses caras ganham do futebol, o cara vive. Não vive que nem um jogador top, mas tem uma condição de vida, mas não consegue mudar a vida de patamar, de pessoas. Conseguindo já, porque talvez tiveram luvas lá atrás. As luvas são para isso, né? Aquela garantia que o Ângelo pensava em resolver a vida dos pais. Mas eu tô com você. O Ângelo, por ele queria ficar realmente no Santos. Ele queria ficar no Santos. Mas se tivesse os 30%, ele também não ia querer atrapalhar o Santos nesse aspecto, nessa parte financeira. Mas eu acho que... Ele não é tão triste. Hã? Ele não é tão triste, né? Não, pagando 30%. Porque o salário dele no Santos, o salário dele do Santos é baixo para o mundo do futebol. No mundo do futebol, os outros caras da base ganham mais do que ele, muitos, porque o contrato dele é mais antigo, né? Então, o que acontece? Só que no Flamengo ele ia ganhar 5 vezes mais. Isso começa, mas era só salário. Isso aí uma hora acaba. As luvas não, é uma grana que você faz, compra ali alguns imóveis, por exemplo, tá com o teu futuro garantido, né? Se tudo der errado, então tem aquela segurança. Mas eu acho que também tem o lado bom do Ângelo ficar. Eu falei que seria bom ir para poder montar um time mais competitivo agora e conseguir metas lá na frente. Mas, porque a preocupação é a seguinte, Júnior, o Rueda, ele não é eficiente, né? Na hora de ir no mercado contratar. Com o dinheiro do Ângelo, ele ia ter uma boa bala para gastar. Então, ainda que ele errasse um ou outro, ele ia poder trazer uns 3 caras, 4, de repente. Aí você pode tentar, mesmo errando, dar certo. Sem o Ângelo ser negociado, de repente ele vai trazer só uns 2, ou 1, não sei. Mas e o Falcão agora não?
Me assusta. Não, pode ser o Falcão, pode ser quem for. Porque deixa ele pagar boleto, deixa... Não, mas com que dinheiro o Santos vai fazer isso? Não, mas olha, sinceramente, eu tava me borrando de medo de dar um cheque em branco de 65 milhões pro Rueda, cara. Porque, olha, ele sabe desgraçar dinheiro, hein? Não é por nada, não. Quando ele erra com força, bicho. Por isso que ele já paga sempre metade em boleto, né? Pra garantir que aquilo ali fez certo. Vai ver que não pagar boleto. É uma questão sempre complexa, cara, porque chegou num momento, né, Vonei e Paulo, que o torcedor, ele perdeu um pouco daquela admiração, aquilo que tinha pelo Rueda, e é natural, cara. Pô, eu fiquei muito feliz. Eu não votei e tal, na época, não fui votar no Santos lá, mas eu fiquei muito feliz. Quando ele foi eleito, eu falei, caraca, agora sim, um cara que é gestor, um cara administrativo e tal, e a gente vê que o futebol vai muito além disso, cara. Precisa ter um tino pro futebol diferente. Esse negócio de só gestão, contabilidade, planilha, no futebol não é só isso, cara. Tem que ter mais gente ali para influenciar de maneira positiva dentro de campo, a ponto de não deixar o time 3 vezes fora das finais do Campeonato Paulista consecutivas. Então, vai ser uma tarefa difícil. Eu espero que o Rueda consiga fazer uma boa reta final aí. E é claro, a gente torce pro Santos, não tem jeito. Eu não vou querer que o cara vá mal, eu não quero ficar xingando o Rueda, eu tô cansado disso já. Eu quero ficar nos grupos de WhatsApp falando bem dele. Finalmente ele acertou, parabéns, bater palma. Porque mais um ano no Brasileirão passando sufoco, meu coração não aguenta mais não, chega. Não, uma coisa que o Júnior falou é verdade, Paulo. Não saber do futebol, ele é também um problema. Já que você não contratou alguém com empoderamento para isso, né? Não adianta nada. Não posso criticar o Falcão ainda, se eu sei que não abrem o cofre pro cara sem dinheiro, você não compra nada. Não tem jeito. Então a gente percebe que o problema é de dinheiro. Agora, se tivesse dinheiro e o Falcão contratou mal jogador caro, mas o Santos não contratou jogador caro. O Santos trouxe o Mendonça, se não foi caro, não trouxe ninguém caro. Então como é que eu vou criticar um executivo de futebol que não teve chance de ir ao mercado para valer? Agora, por exemplo, isso faz diferença que o Júnior falou e é fato. Porque o Pérez fez um monte de coisa errada, mas trouxe muito jogador bom. Trouxe muito jogador bom. Trouxe o Felipe Jonathan em alta. Muita gente queria o Felipe Jonathan, ele trouxe. E o Felipe Jonathan foi bem. O Felipe Jonathan foi muito bem na campanha da Libertadores. Chegou a ser decisivo em jogos importantes. Trouxe aquele o São período Paulo, ali dos jogos agudos, mata-mata, não foi? Entendeu? E o Sampaoli, né? Sampaoli. E fora isso, o time todo, teve vários jogadores que ele trouxe que ajudaram. Trouxe o Soteldo. Foi o Pérez que trouxe o Soteldo. Então, trouxe o Marinho. Deu certo no Santos. Marinho deu certo no Santos, com o Sampaoli. Então, o Pérez, queira ou não, ele desgraçou o time financeiramente, né? Mas que ele soube montar time, O Santos não chegou por acaso na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. E poderia ter vencido. Ele é engraçado, né, Volney? Porque assim, ele deu aquela desgraçada na equipe financeira, mas no fim ele vai dar uns 24, 25 milhões de reais ainda pra gente com o negócio do Cueva lá. Pois é. Mas, que loucura, gente. Futebol loucura. No Santos parece que é mais loucura ainda. E por exemplo, ele trouxe o Cueva que foi ruim, mas ele trouxe jogadores que foram úteis e funcionaram dentro do Santos. Então, ele trouxe o Luan Pérez. Não importa quem indicou, se foi o Sampaoli. Ele atendeu e trouxe. Foi o scout do Sampaoli. Então o mérito dele ter trazido um técnico bom que nem o Sampaoli. Pô, ele teve a cara... Não, o Pérez pode ter suas coisas erradas, mas ele foi lá, sabia que técnico bom faz diferença, foi lá, viu que o Sampaoli estava lá. Cara, muita gente no Brasil pensou, talvez, ele pegou e foi lá trazer o cara. Pô, trouxe o melhor... Cara, ele só perdeu pro Flamengo do Jorge Jesus, mas a concorrência era desleal. Não dá nem pra dizer que o Jorge Jesus era melhor que o Sampaoli. Porque o time do Flamengo era muito melhor. O do Santos era bom, só que o do Flamengo era muito melhor. Essa que é a questão. E olha, o Sampaoli contra o Jesus no Maracanã, perdeu naquela bola que o Sacha errou, que algum jogador do Flamengo também podia errar. Que o Sacha nem jogou mal aquele jogo. Tava tudo encaixado, o Sacha deu um vacilo numa bola, pegou e foi milimétrico. Vocês lembram desse gol? O Gabigol chutou de longe. Lembro. Era o João Paulo no gol. Cara, passou entre a mão do João Paulo e atrás. Cara, foi assim... Foi bem.
o Gabigol e contou com a sorte de era o único espacinho que tinha. O João Paulo se esticou todo, tava lá a trave, não deu e acabou. Mais um pouquinho saía, mais um pouquinho o João Paulo pegava e entrou. Mas foi um jogaço no Maracanã, né? E depois aqui o Flamengo foi se preparar para ir pro Japão, tomou de 4 ainda. O São Paulo sabia mexer com o elenco também, né? Sabia, então. Mexeu Isso aí foi um muito mérito aí. que teve lá atrás do Pérez. Né? Uma coisa, gente, por só quê? perguntar Sabia de pra futebol, vocês, sabia chamar vocês quem acham que o entendia. Sampaoli, por exemplo, o Sampaoli, hoje, no elenco atual do Santos, eu acho que todo mundo aqui concorda que ele conseguiria tirar um pouco mais esses jogadores. Sim, né? porque ele é muito melhor que os técnicos que tem no Brasil, do que a maioria que tem no Brasil. Né? Com certeza. O bom técnico faz. O Abel Ferreira faria o Santos ir melhor. Agora, quando eu falo de manter o Odair mais um tempo ainda, até para dar reforço pro cara, é pelo seguinte, não é que eu ache o Odair técnico do primeiro pote do Campeonato Brasileiro. Não é. Mas qual técnico de primeiro pote vai querer dirigir um Santos? Os caras ficam esperando cair. O Dorival não vai vir pro Santos porque o Rueda não gosta do Dorival e o Dorival também não vai querer vir pro Santos por outro motivo. Por que o Dorival vai vir pro Santos, sabendo que tem dificuldade de jogadores, se ele sabe que vai ter algum técnico de time grande que vai cair? Não dá pra todo mundo ir bem. Grêmio, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Inter. Cara, tem uns 7, 8 times que tem um Atlético Mineiro, tudo com chance de ir bem. Alguém sempre vai mal. Cara, vão no Dorival. Todo técnico que é bom vai esperar esses times. Quem vai vir pro Santos são técnicos da prateleira do próprio Odair Hellmann. Pô, se é pra trazer outro dessa prateleira, deixa o cara que já tá aí. Tenta qualificar o elenco pra aí sim você poder cobrar o cara. Estão cobrando o cara de bola aérea, tudo. É verdade, então tá ruim. Cara, mas ele falou uma verdade na coletiva. E foi legal ele ter falado. O time é péssimo de bola aérea. Tá cheio de cara baixinho. Tá cheio de cara baixinho. Como é que você vai arrumar uma defesa, defensivamente, um time assim? Não tem como. Antes o Santos tinha problema assim, era um ou outro. Mas tinha um monte de cara grandão e tal. Não tem. É complicado, né? Não é o momento agora de trocar técnico mais uma vez. Agora é fortalecer o elenco. Não tem o que fazer. E eu acho que ele já identificou os pontos fracos do Santos. E o presidente também sabe, mas é aquilo de soltar o escorpião do bolso. Se dissesse assim, o técnico tal que o torcedor está pedindo, ele quer vir pro Santos, aí ok, tu pode até dizer, então manda o Odair Hellmann embora e traz outro. Mas quem são os nomes que o pessoal fica falando? São nomes que... Não dá. Que não, os caras que o torcedor quer não vão vir pro Santos. O que você comentou que é o Dorival Júnior, que é sempre o mais pedido nesse momento no Santos, é um cara que a gente sabe que não virá. Talvez ele pudesse até abrir uma exceção, vamos ver, mas é difícil você jogar, você treinar uma equipe que o presidente não te quer, já deixou isso claro. Ele falou abertamente, então fica difícil, né? O Rueda também, vou falar, devia ter guardado essa informação para ele. Isso aí não é uma coisa que você fala abertamente, uma hora você precisa do cara e aí você fecha uma porta. Então, o Dorival Júnior não vai ter jeito, a não ser que o Rueda fale, olha gente, eu troquei de ideia, eu gosto muito dele e vou trazer ele para tomar um café e tal. Só que o momento eu acho que ainda é de apostar um pouco mais no Odair. É perigoso, mas o Rueda vai ter que correr esse risco. Não dá agora para mudar tudo. Vamos começar do zero. Quer dizer, também é desprestigiar o Odair, porque o cara não conseguiu trabalhar com reforço, cara. No finzinho do Paulista que ele conseguiu ter alguma coisinha. Agora você tira tudo do cara e dá para outro treinador. Também eu acho que é uma sacanagem. Mas é aquele lance, a gente vai ter que torcer bastante para dar certo, porque, você já pensou, começa o Brasileiro, 4, 5 rodadas, a coisa não caminhou, aí é pior ainda, porque vai demitir o Odair e vai atrás de outro técnico, e aí já sem planejamento. Eu fico preocupado, com medo disso, porque se contrata um técnico agora, pelo menos tem um mês para trabalhar, não começa do zero. E se vai ficar com o Odair, a gente tem que rezar muito, todo mundo mãozinha dada, oração, pedindo aos céus para que dê certo, porque se quarta, quinta rodada rodar o Odair, é que a situação tá muito ruim, e aí a tendência é sempre piorar, né? Nunca é melhorar quando começa mal, né, Vonei? Nunca. O pessoal tá aqui comentando aqui muitas coisas, já vou dar um plaque pro pessoal, só falar também da Amabet, hein? A Amabet, que sempre tem as melhores odds pro Santos Futebol Clube, vai ficar um tempão sem ter odd pro Santos, né? Porque o Santos não joga, é só agora você entrar na Amabet pra você tentar ganhar dinheiro com os rivais. Essa que é a verdade. E o Palmeiras tá vencendo, né? Já de 1-0, né? O São Bernardo, né? E o São Bernardo tava bem no jogo, né, Paulo? Tava bem. Mas não tem jeito, né? É difícil. Jogam como nunca e perde como sempre, não tem jeito.
Aí o Nunes Saboia falando aqui, acho que o pessoal está comentando sobre a administração do Pérez, que realmente foi desastrosa. A gente só falou que montou um time bom. Estão falando aqui do Brian Ruiz, realmente, ele contratou um monte de jogador que não servia também. O Aguilar pagou uma fortuna e não deu em nada. Não, isso ninguém discute. O Pérez foi um tremendo irresponsável com o dinheiro do clube. É que trabalhar com o dinheiro dos outros é fácil. Cara, né? As pessoas, é por isso que eu dou o desconto, não é isso, tô cheio de crítica com o presidente, mas não dá para comparar o presidente com o Pérez. Ah, mas o Pérez, eu falei que ele acertou porque ele entendia de futebol, mas do jeito que ele fez, é danoso. Ele colocou o time que, se não fosse o próprio Rueda a ajudar com o Transferban, sabe Deus no que ia parar o Santos. E essa é uma verdade. Se não fosse o Rueda um bom administrador, que nem é com o dinheiro, não com o futebol, em que situação estaria o Santos hoje? Porque hoje, o Rueda perde a eleição, se ele entregar na primeira divisão, qualquer presidente que entenda mais ou menos de futebol, tem condição de poder ir no mercado, fazer uns empréstimos e montar um time competitivo. É que ele é teimoso, ele não quer fazer isso ele mesmo. Deveria ele fazer. Pagar um pouco menos de boleto agora e falar, gente, paguei boleto até agora eu vou fazer o que vocês querem. Vou montar um time mais forte, essas dívidas aí a gente empurra, o próximo presidente vê, pra gente fazer um campeonato legal. Ele não vai fazer isso. Então vai ficar pro próximo. Mas quem entrar vai pegar uma casa em condições de se contratar e fazer um futebol decente. Então por isso que não é justo também querer elogiar o Pérez, né? Quando eu elogiei, é só falar que o que faz diferença é a pessoa entender que até para fazer as burradas, as coisas erradas, mas tu vai trazer cara bom também, né? Isso é fato. Bom, tem mais gente aqui com a gente, o do Clube de Membros, dá aqui a moral pra galera. Tem o John também, o Paulo Vitorino Oliveira, o Eduardo Machado, o Cleiton Santos, o Rodolfo Rodrigues, que não é aquele. Rodolfo Rodrigues jogava muito, hein? Olha, esse jogava demais. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Rodolfo Rodrigues num evento que teve no Santos Futebol Clube. Ele veio num evento uma vez, e é muito legal, né? Quando você pega assim um cara desse calibre, né? De tamanho de... Que grandeza de jogador que foi, né? Como o Santos teve gente boa vestindo a sua camisa, né, gente? Fantástico, é um time maravilhoso, né? Eu sou fã. O Rodolfo Rodrigues é um ídolo pra mim. Nossa, eu sou fissurado. Acho que o dia que eu ver o Rodolfo Rodrigues de frente, se tirar uma fotografia, é capaz que não segura as lágrimas, não, porque aquele homem jogou muito, cara. Eu tenho foto desse dia. Pô, foi assim, entrevistar o Rodolfo foi legal pra caramba. Foi bacana. Aquele cara lá, aquele ali tinha raça, né? Aquele tinha raça. Tá com quantos anos, Júnior? 44, indo pra 45 já. E você, Paulo? 4.5. Ah, então eu sou uma década à frente de vocês. Eu tô com vou fazer 55 agora. Então, imagina eu, que já era um pouco mais velho que vocês, né? Então pude ver aquilo ali jogando. Pô, foi demais. Aquele jogo contra o América, eu tava assistindo pela TV em casa. Caramba. Aquele jogo lá, aquela sequência de defesas, eu vi aquilo lá tudo. Quer dizer, é impressionante. Foi muito legal. Então, o Santos não ganhava, naquela época ainda ganhava títulos, né? Foi o último que ganhou. Foi com ele como goleiro, né? Inclusive. E depois o Santos ficou numa época que não ganhava, mas o Santos era respeitado, né? O Santos era mais respeitado. Hoje em dia perdendo o respeito. O que aconteceu, né, com o Ituano, eu não vou esquecer nunca. Um time que entra correndo o risco de ser rebaixado contra um time grande, e a torcida do time grande está no teu estádio, o que qualquer time pequeno faz? Se segura, os caras foram pra cima do Santos, pra ser assim, é o Santos, dá pra ir. Olha a situação em que colocaram o Santos. Se não respeitaram o Santos no Paulista, vocês acham que vão respeitar no Brasileirão? O brasileiro atropela se ficar desse jeito. Cara, todo mundo que vai pra cima do Santos vai ver, pô, o Ituano conseguiu, cara. Nós vamos também pra cima do Santos. Na Vila, vai partir pra cima. Então, é aí que o Santos vai ter que fazer valer. Vai ter que jogar como nunca na Vila Belmiro, pra fazer os caras terem medo, e o presidente vai ter que trazer os reforços. Porque senão dá ruim. Vai dar ruim. E tá passando. O Ângelo virou a página. O Ângelo não vem? Como é que o presidente vai fazer? Não sei. Eu não pedi para ser presidente do Santos. Ele vai ter que dar um jeito, vai ter que trazer uns 3 caras bons para dar pro Odair. 3 caras bons, ó. Tá aí, Odair. Mas até na coletiva do Odair falou, né? Não esperem que daqui a 1, 2, 3 dias apareça reforço. Eu falei, caramba. Se ele porque ele sabe que demora. Não, ele espera, mas ele espera reforço. Ele não espera que em 1, 2, 3 dias, mas ele quer reforço. Ele quer reforço. Porque eu acho que está arriscado o presidente passar uma vergonha. Se o presidente não trouxer reforços, está arriscado o cara de repente entregar o boné. Porque ele não vai fazer um mal para a carreira dele.
Porque ele sabe, com esse time eu não vou conseguir. O torcedor vai me xingar e vai dizer que eu sou burro. E aí, os outros times também vão achar que eu sou burro. Eu não posso fazer isso. O cara vai entregar. O presidente que não abre o olho. Ele tem que reforçar o time. Vai ter que ajudar os caras. Se ele pedir para sair, vai ser outra vergonha, né? Vai ser vergonhoso, vai ser terrível. Bom, o Santos tem aí muitos jogadores. Olha o problema pro cara. O cara vai treinar, né? Seria o momento ideal para treinar, não seria agora? Já que parou, não é o que você quer, mas vai treinar, vai ter um jogo de Sul-Americana e depois vai ter um jogo de Brasileirão, né? Nisso aí tudo. Coloca a tela da UPA do Santos. Vamos lá ver. UPA do Santos Futebol Clube. A UPA do Santos está lá. Mendonça, contratura, sentiu coxa contra o Ituano. O Joaquim, lesão ligamentar no tornozelo. Carabarral, lesão muscular. Soteldo, lesão no ombro. Sandri, fratura de nariz e maxilar. Alex, lesão no joelho, ligamento ainda. Ed Carlos, em transição após cirurgia no ombro. Maicon, desconforto na coxa. Cara, é muita gente no departamento médico. O cara tem aí quase um time fora que podia estar trabalhando, treinando agora nesse período. Valeu, Rafael, obrigado. Tinha quase um time que podia estar treinando. Isso atrapalha demais. Jogadores que podiam estar brigando por posição. O Mendonça saiu como titular. O Carabarral, quando saiu, tinha virado titular. 4 titulares aí, né, Volney? 4 titulares. 4? O Carabarral era titular quando saiu. Se a gente for pegar aí o Soteldo, Mendonça, Kim e Maicon. Isso, fora, e o Carabarral, que era titular quando saiu? Quando saiu era titular. É muita coisa. E o Sandri, tava jogando titular. Tava jogando titular. Mas o Maicon pode deixar lá. O Maicon pode deixar. O Maicon deixa eu dar uma descansada. Recupera para ser reserva. Olha, rapaz, o risco quando você contrata veterano é o seguinte: em algum momento o jogador vai deixar de contribuir. A não ser para time já ajeitado. Não é o caso do Santos. Então, isso que aconteceu com o Maicon pode ser só uma fase, como pode ser que chegou aquele momento da carreira dele que ele vai descer. Muito. Então, ele vai servir para quê? Para ajudar num time ajustado. Para ser um reserva do Santos, ok. Para entrar no segundo tempo do jogo, o time tá precisando, tá ganhando, vamos segurar. Entra ele ali de experiente para ajuda. O Felipe Melo mais calmo. Isso, o Felipe Melo mais calmo. Aí sim. Então, não estou cacifando que já chegou esse momento, mas pode ser que já tenha chegado esse momento agora. Pode ser uma fase, mas pode chegou o momento do Maicon. E aí é ruim isso pro Santos. Que se depender dele fica complicado. Fica muito complicado. Então gente, olha, observando aí a lista de lesionados, você pega Maicon e Joaquim, 2 caras da zaga, 2 caras que estavam jogando juntos, estavam jogando como titulares, era a dupla de zaga. Então, me parece muito claro que é preciso de pelo menos mais um zagueiro, e zagueiro de melhor qualidade que os que já tem. Vai custar grana, mas enfim, é o que o Ronei falou, a gente não é presidente do Santos, né? O presidente tem que se virar aí. Tem que se virar. Agora, uma coisa boa para o Santos esse ano. Vai ter o sorteio da Sul-Americana no dia 27, a final vai ser no dia 28 de outubro, em Montevidéu. E o que foi bom para o Santos? Em outros tempos não seria bom. Classificam-se 2 do grupo. A Sul-Americana era sempre só o campeão do grupo que classificava. E lembra o sufoco que foi ano passado? Foi lá, foi o Lucas Barbosa, não foi? No finzinho, aquela confusão toda na Vila Belmiro, o Santos quase ficando fora. Agora com 2, dá para ter mais esperança do Santos avançar, porque são 2 times que classificam. Então ele faz a primeira fase de grupos e, pelo amor de Deus, né, não dá para imaginar o Santos em terceiro num grupo de Copa Sul-Americana, que é muito time ruim. Muito time ruim. O máximo que pode ter é um brasileiro junto com o Santos ou um argentino. Não sei se vai ter trava para o mesmo país. Se tiver trava para o mesmo país, nem tem brasileiro junto. E aí você vai ter no máximo um argentino. Porque se tiver trava para brasileiro, tem para argentino. Ou seja, a primeira fase vai ser mais tranquila, porque vai ter time ruim. Não tem como não ter time ruim nessa. Não tem tanto time sul-americano assim bom para já ter tantos lá na Libertadores. E depois ter também tanto time assim bom na Sul-Americana. Isso aí talvez ajude o Santos a avançar e até na confiança, Júnior e Paulo. Eu acredito que sim. Cara, Tomara que não pareça um ituano de lá, né? Tomara. Nossa, o Paulo tirou a palavra da minha boca, cara. Eu ia falar exatamente isso. Falar, será que tem algum ituano lá? Tomara que seja nível do ituano pra baixo, porque eu tô com medo, cara. Não, mas eu tô falando em situação normal, né? A gente tem que se falar...
tem que pensar que o técnico vai conseguir dar um ajuste, né? E que vão chegar reforços para esse time. Tem que socorrer o elenco, né? Tem que socorrer o treinador. Optou por deixar o Odair? Eu acho que fez certo. Mas não basta só deixar o Odair. Tem que dar condição para o cara trabalhar. Vocês viram a diferença do semblante dele quando chegou, o cara bem-humorado que ele era, o cara tá envelhecendo, cara. O cara já envelheceu aqui no Santos em 2 meses. É impressionante. É uma máquina de moer profissionais esse Santos Futebol Clube nessa gestão do Rueda. É isso que virou. Tu vê os jogadores, cara, os caras pioram o nível técnico. Ninguém melhora quase ninguém. Hoje lá na promessa, engatou na promessa. O Marcos Leonardo tá cada vez fazendo menos gols. Agora que voltou. A única coisa que deu certo, milagrosamente, foi o Lucas Lima no Santos. Que o deserto era tão grande que ele... O Marcos Leonardo tá parecendo até com 30 anos, coitado. A pressão tá grande, cara. Você olha a cara do cara, tu vê o semblante dos caras, né? O tijolo lá em cima. Os caras, tu vê que os caras jogam, cara. Os caras entram meio que apavorados. Entendeu? Quem não sentiu isso aí é o Mendonça, corredor. Eu tô elogiando o cara porque foi uma contratação que ninguém dava nada. Todo mundo achou um erro. E o cara tem só um jogo a menos que o Marcos Leonardo e ele ficou fora desse jogo agora, que era bom pra ele fazer gol também. Ele provavelmente teria feito nesse jogo. Ele não é bom, ele é ruim. Não tô dizendo que ele seja bom, mas ele é útil. Quantas vezes o Santos já não teve jogador que não era bom e era útil? O cara ajuda. Ele é um JJ melhorado, ele corre mais pelo menos. Um JJ melhorado. Ele é um tipo Forrest Gump, né? Tem que ter alguém lá na frente assim, ó. E aí ele faz lá, tal. Pô, tá ajudando. Eu vou reclamar de alguém que não tá ajudando? É verdade. Não tem dúvida. O Mendonça, ele faz muito gol porque ele fecha muito bem na segunda trave. Ele tem um instinto muito bom para quando a bola vai chegando perto da grande área, ele tem uma colocação muito boa. Quando ele pega a bola de costas, precisa fazer uma jogada, você vê a limitação dele, E ele nem é tão speed assim, porque de vez em quando ele perde na corrida para zagueiro bem mais lento. Mas a colocação dele na área, ele chega, ele tá pronto ali para fazer o gol. Impressionante como a bola sobra para ele, e sobra porque ele tem alguma visão, ele tem alguma qualidade nesse sentido. E, gente, não adianta, para a qualidade atual do Santos, o Mendonça, ele dá pau em 90% dos outros atletas, cara. O nível nosso tá tão baixo que não dá para reclamar tanto assim mais não, viu? Não dá para reclamar, e tem outro detalhe, né? Ele é tão limitado que ele não sabe driblar. Ele não dribla, não tem drible. Mas ele sabe enganar. Porque ele vai driblar pros caras, aí o zagueiro dá aquela pensada, né? Quando o zagueiro dá aquela pensada, aquela travada no pé, ele joga na frente. E ele leva. Aí ele consegue, né? Porque o cara parou pra achar que ele vai driblar, aí ele vai com a bola e leva, e ou chuta, ou cruza pra alguém. Ele tem uma força física, assim, então. Que ele tem Então o cara é um operário da bola que tá sendo útil pro Santos. É um operário. De vez em quando ele engana até a gente que tá assistindo, né? Verdade. Eu me divirto com ele, cara, porque é tipo assim, o cara que tu vê que tem tudo que pra dar errado foi o cara que deu certo. Verdade. O Ângelo, por exemplo, com aquele drible todo que o Ângelo tem, não consegue ser tão efetivo que nem o Mendonça. Eu não estou dizendo que o Mendonça é melhor que o Ângelo, pelo amor de Deus, claro que não. Mas o Ângelo não é efetivo. E o Mendonça é. Já tem mais gols na carreira agora, que o Ângelo. Agora, a jogada do Ângelo tá certo que foi contra um time inexistente no jogo contra a Copa do Brasil aí, mas a jogada que o Ângelo fez ali pro gol do Marcos Leonardo foi um negócio absurdo, hein? Coisa linda. Só que é um time, assim, desqualificado de marcação, não dá para tirar muito como mérito, mas você vê a condução de bola, você vê a visão, você vê a maneira com que ele muda de direção. Cara, eu tenho certeza que esse cara pode ser um grande jogador, mas a pressão ali é difícil. Eu concordo que ele subiu muito cedo, queimou muitas etapas e ele tá sofrendo por causa disso também, né? Sem dúvida nenhuma, foi tudo muito mal feito com o Ângelo, Paulo. E o Marcos Leonardo perdeu mais gol do que eu na pelada. Pois é, né? Podia ter... Isso que é o ruim, ele perdeu muito gol, e se fosse um jogo contra um time mais difícil? Não tinha. Né? Se fosse um time mais difícil, seria complicado. Isso aí, ainda bem que o Marcos Leonardo tem uma coisa boa também. Se ele perder um, perdeu dois, perdeu três, ele continua tentando, não tá nem aí. Tem cara que se abate. Até bater pênalti, né? Ele pega a bola, ele chama responsabilidade. O Lucas Braga também é outro também. Ele vai pelo aquele corredor correndo. Desarmaram ele vai, não tá nem aí. Ele 20 vezes a mesma jogada. Dando certo ou dando errado, ele vai. Ele não se abate emocionalmente nesse aspecto. Isso aí é uma característica boa que os dois têm. É verdade, Rony. Você sabe que o Marcos Leonardo, ele me lembra o estilo de jogo do Kleber Pereira, só que o Marcos Leonardo com mais qualidade, ele é mais técnico.
Mas o Kleber Pereira era a mesma coisa, gente. Ele perdia 5 gols no jogo e fazia 3. Isso. Então é um cara que tá sempre toda hora lá. Chegou ali, ele finaliza de fora da área, de qualquer lugar. O pessoal xinga ele, vai a ele, daqui a pouco ele mete gol. Era impressionante. E eu não sei se o Marcos Leonardo vai ser tão bom que nem foi o Kleber Pereira. O Kleber Pereira foi um monstro. Se você pegar na história do Campeonato Brasileiro, tá entre os tops. E jogou um tempão lá no México, hein? Jogou um tempão no México. É verdade. Ele era muito matador. Só que ele perdia gol pra caramba. Sim, ele perdia então, muito, mas fazia muito. O que ele também fazia, entendeu? Então, ele era realmente fera de fazer gol. E o tal detalhe, né? Ele não tava nem aí. Se perdia, ia lá de novo, tentava. E, pô, por mais que Kleber Pereira no futebol do Santos, né? Verdade. Bem que nós queríamos. Meus amigos, olha, quero agradecer muito a participação de vocês, então eu quero que vocês, com bastante calma aí, façam as suas considerações finais. Então, faz com calma mesmo a consideração final, fica à vontade aí. Paulo, quer mandar abraço, manda abraço, fica à vontade aí. Eu que agradeço aí a oportunidade, um abraço, Júnior, também aí pela participação, prazer te conhecer aí, espero conversar mais vezes. E convidar o pessoal, né, para acompanhar lá a PLC Nutrition no Instagram, para seguir lá, para dar aquela moral. E eu vou mandar um abraço aí pro pessoal do Aquaplay lá do condomínio, que a gente joga lá o futebol, terça, quinta e domingo. Quem tá lá? É a categoria sub-óbito. Não, de jogador. Quem tá por lá no Aquaplay? Tem o que mora lá. Que mora lá. Tem o Ricardo AVC, que ele só joga com um lado do corpo, que ele não tem, ele só tem habilidade de um lado só. Tem o Alex Contador, o São Paulino. Tem o Marcel, que ele parece a estátua da Havan, que só fica no ataque lá parada, não faz nada. Pô, teus amigos estão felizes pra caramba contigo agora, hein? Não, o time é top. Não, mas fala, mas tem promessa demais, da Vila que mora lá no Aquaplay. Tem o Ronaldinho japonês lá, que o menino, seguindo o Instagram também, o menino vai voar, habilidoso demais, joga demais. É o que eu falo da o Lucas base. Pires, assim. Tá lá também? O Lucas Pires já morou lá ou não? Não, acredito que não. Tá. O Alif Manga estava morando lá, mas acho que não está mais. Agora Mas de vez em quando tem jogador lá no pedaço, até porque é perto da Vila, né? Tem bastante. E o Ronaldinho aí pode acompanhar, que o menino está na base aí do Santos, canhoto, habilidoso demais, o menino entorta lá os velhinhos lá, deixa a gente sofrendo lá. O menino joga demais. Tá, joia, então, Paulo, foi um prazer aí te ver. Paulo, quando na época que eu era maratonista, né, em atividade, agora não deixei de ser, né, mas o Paulo fez uma parceria muito legal lá no suplemento, aí contribuiu muito lá para os resultados que eu consegui, tanto em 10 km, meia maratona e maratona. O Paulo contribuiu bastante lá, a parceria foi muito bacana, muito legal. Júnior, agora você, com toda a tranquilidade, com toda a tua calma também, se despede aí, faz a colocação que você quiser, o tempo e o espaço é seu, fique à vontade. Gente, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição, é uma alegria poder falar de Santos, mesmo nos momentos mais difíceis, tal, pelo menos a gente extravasa um pouco, né? Faz um debate bacana para poder tirar um pouco dessa pressão que a gente vem sofrendo nos últimos anos aí com o Santos. Vamos torcer para que as coisas caminhem melhor, né? Peço para a galera aí, se possível, também me seguir aí no Instagram, no YouTube, é só pesquisar lá, Júnior Barreiros, você vai me encontrar em todo canto, até no TikTok eu tô lá, só não faço dancinha, mas tô lá também, tem seguidor pra caramba lá. E mandar uns abraços especiais aqui, o grupo do WhatsApp, o Santos, sempre Santos, aqui de Palmital, nossa galerinha que tá toda assistindo, e também pra galera do Eu Vim de Santos, Noronha, toda a equipe que tá lá também no grupo do Telegram. É isso, pessoal, muito obrigado pelo convite aí, boa noite. Valeu, Júnior, muito obrigado pra você e quero ver quando você vai estar presencial aqui com a gente, hein? Avisa quando vier pra Santos, hein? Assim que eu for aqui, eu mando um recado pra vocês aí, ou aqui ou na TV, a gente combina e você vai lá participar com a gente, tá bom? Valeu então, Júnior. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Valeu, Paulo. E valeu a você aí que está nos acompanhando, nos prestigiando. Quem está vendo ao vivo, quem está vendo depois. Muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco, tá, galera? Amanhã tem mais Esporte por Esporte, rádio às 19 horas, com ele, Felipe Cardoso, no comando amanhã, hein? Amanhã, por favor, descansar. Eu mereço também descansar um dia. Valeu, galera. Até a próxima. Você ouviu EBE Rádio.